Nós sabemos, quero dizer para a amada igreja, que eu só estou aqui hoje e à frente do círculo de oração, né? Porque Deus, né, falou comigo, não é verdade? Deus deixou bem claro para mim que eu teria que estar aqui. E muitas das vezes nós queremos largar a cruz antes de o Senhor mandar, não é verdade? Mas o servo fiel, ele não sai sem a direção de Deus, do lugar que Deus, né, lhe colocou. Porque é melhor obedecer a Deus do que ao homem. Quando eu digo assim, querido, eu não estou dizendo que é para nós desobedecer, né, o bispo Carlos Sérgio, né, que é o pastor da igreja, né, ou aqui a nossa liderança, não. Assim, o que eu estou dizendo? É o homem, é nós, querido. É nós mesmos, né? Quando nós estamos querendo fazer uma obra, ou deixar de fazer, pode ser fazer ou deixar de fazer, que Deus não confirma a obra, tanto faz nós ser para nós deixar, largar, como para nós cegar. Se Deus não confirmar, é melhor nós fazer o quê? Obedecer a quem? A Deus do que a nós mesmos, não é verdade? Porque se nós for largar, porque nós queremos largar, tem um preço a pagar, não é verdade? Tem um preço a pagar. Aí, se nós, é a mesma coisa, é nós pegar, sem Deus estar confirmando que é para nós pegar, não é verdade? Então, quando foi para mim pegar esta obra, eu só peguei porque Deus confirmou. E Deus sabe que eu não queria de jeito nenhum. Mas, quando Deus confirmou no meu coração, eu entrei chorando, dizendo para o Senhor, é melhor obedecer a Deus do que ao homem. O homem, Rubinete, né, não queria, mas o Senhor estava ordenando. Então, agora é a mesma coisa. O homem falando no sentido generalizado, querido. O homem carne, o homem nós. A tendência dele é sempre querer, né? Querer largar a coisa antes da hora ou pegar antes da hora. Isso é da natureza humana. Mas o segredo, né, é esperar a confirmação de Deus. Tanto vai ser para nós pegar, como para nós largar. Porque se nós fizermos isso, sem a direção de Deus, a obra vai sofrer. E nós vamos pagar o preço. E o preço é alto, querido. O preço é muito alto. Por isso é melhor nós fazer o quê? A vontade de Deus. É verdade? Fazendo a vontade de Deus. Mas aqui, o missionário Sévolo trouxe aqui uma palavra muito boa, né? Muito boa mesmo. E me fez lembrar, né, da última palavra que eu preguei aí pelo celular, né, e no YouTube. Que foi a palavra que Deus me dera assim que eu adoeci, não é verdade? Então, o Senhor me dera esta palavra e Ele pegou só a parte da menina. E eu senti a direção de Deus para falar aqui um pouquinho só da parte da mulher, né? Porque nós sabemos que enquanto Jesus estava indo para socorrer uma menina que estava à beira da morte, né? Enquanto Jesus estava indo para socorrer, nós sabemos que aconteceu um milagre no meio do caminho, aconteceu uma cura, né, na trajetória dele, né, da onde que ele estava, até antes de chegar a casa daquela menina, que era a casa de Jairo. E a palavra do Senhor vai dizer, né, que é aqui em Marcos 5, né, capítulo 5, né, vai dizer a partir do 25, e uma mulher, né, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue,
e que havia padecido muito com muitos médicos, despedido, né? Despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, gastou tudo que tinha com os médicos e de nada adiantou, a situação dela cada dia piorava mais. Enquanto eu estava aqui, querida, adorando o Senhor, com esse último louvor, né, eu me lembrei, né, porque ele falou na palavra da menina, que Jesus estava indo para curar a menina. Ele já falou da menina, e eu quero falar da mulher, que enquanto Jesus está indo, né, para fazer ali a cura, né, para ministrar a cura, ou melhor dizendo, a ressurreição da filha de Lázaro, porque Jesus sabia, da filha de Lázaro não, da filha de Jairo, porque Jesus sabia que quando ele chegasse ali, aquela criança já estava morta, e foi avisado antes dele chegar também, né? Mas o que acontece? Quando Jesus está indo para lá, e uma grande multidão seguindo ele, uma mulher, que esta mulher se viu diante da oportunidade, não é verdade? Diante da oportunidade, não é verdade? De receber o seu milagre. Se ela usasse a fé, se ela exercesse a fé. Nós estamos em um trabalho de círculo de oração, onde a única coisa que interessa nesse lugar é nós aqui alimentar a nossa fé, a nossa alma, o nosso espírito, né, ao Senhor, nas coisas de Deus, nas coisas santas, né, que edifica, que levanta, que restaura. Porque muitas das vezes nós estamos querendo tanta coisa, querido, e esquecemos que o mais importante é a vida, que nós temos que agradecer a Deus pela vida. Por isso que Deus me deu aquele louvor, porque ele estava falando de uma menina que estava morrendo, né, que o pai estava desesperado, porque era a única filha, não é verdade? Então, tem hora, querido, que tudo nessa terra, para mim e para você, não tem importância nenhuma, querido. Sabe por quê? Porque por mais importante que a coisa seja, mas se você não tiver vida, você não pode viver essa situação, essa coisa, esse desejo. Você precisa, em primeiro lugar, de quê? Da vida, para você aproveitar qualquer coisa na terra. Não é verdade? E aí tem mais outra coisa que eu e você precisam. De saúde, querido. Tem muitas coisas importantes na nossa vida. Muitas das vezes nós estamos dando importância para tanta coisa que Deus não está nem um pingo se agradando daquilo. Né? Desejos, ansiedades, vontades, né? Conquista que nós queremos a qualquer preço. Conquistar, galgar, adquirir, possuir, coisa que o Senhor não quer delegar a mim e a você, porque Ele diz quando Ele quer. Basta nós agradar a Deus. Basta, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? O resto Ele acrescenta nas nossas vidas, né, querido? Buscar o reino de Deus. Só ama, só busca quem ama. Quem ama, busca. E quem busca, querida, a palavra diz que encontra, não é verdade? Então, isso aí é o mais importante. E aquela mulher, ela foi em busca do quê? Do seu milagre. Ela foi em busca da sua vida, ela sabia que ela estava morrendo e que não tinha cura para o seu mal. Mas ela se viu diante da situação de uma oportunidade, querido, única. Porque o único que faz milagre é Jesus Cristo, querido. Não é verdade? E ela se viu diante da oportunidade. Mas tinha uma dificuldade, aquela mulher tinha uma dificuldade. Ela tinha que enfrentar, em primeiro lugar, o seu mal, a sua fraqueza, a sua debilidade. Ela tinha que enfrentar primeiro ela mesma. Mas ela tomou, querido, assim, como escudo da fé, né? Ela usou o escudo da fé. E o escudo da fé, querido, ele te leva,
né? E ele me leva a galgar posições. Não estou falando de poder, querido, terreno. É posições no reino espiritual. Não é em cargo de igreja, nem de ministério. É posições no reino espiritual, querido. Alta, elevada. Quando a tua e a minha fé está elevada, querido, nós conseguimos galgar uma posição alta no reino espiritual, que não tem mal que possa prevalecer diante de mim e de você. Então aquele mal parecia ser de morte. Aquela mulher não tinha força, ela não tinha coragem. Mas foi a fé daquela mulher que moveu montanhas, montanhas de dificuldade, montanhas de fraqueza, montanhas de toda debilidade. E aí ela ainda tinha o quê? Uma multidão para enfrentar. Mas aquele não foi motivo para ela. Ela enfrentou a multidão, ela enfrentou a dificuldade, as adversidades, tudo. E depois ela enfrentou a multidão, querido. Sabe por quê? Porque ela tinha no seu coração uma esperança, querido. Se pelo menos eu tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. Eu tenho a convicção que é só disso que eu preciso. Por isso eu vou, por isso eu me arrasto até lá. Não importa se eu tenha que perder a vida no caminho, porque a minha vida já está perdida mesmo. É a única chance. Ou é tudo ou é nada. Ou eu consigo ou eu não consigo. Ela enfrentou a situação e ela conseguiu, querido. Sabe por quê? Porque quando nós nos esforçamos, querido, para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Comecei falando da vontade de Deus, querido. Não é a nossa. Nós, seres humanos, temos um defeito muito grave. Que nós se esforçamos, nós se matamos para fazer a nossa vontade. Mas na hora de fazer a vontade de Deus, não é verdade? Nós somos negligentes, nós somos falhos, nós somos preguiçosos, muitas das vezes, né? É tantas coisas que surgem no nosso caminho, que se aquela mulher tivesse olhado e deixado aquelas coisas vencer, ela não tinha conseguido, querido, mas ela não deixou. Ela avançou e acontece o quê? Que ela tocou na orla de Jesus. Ela tocou na orla do vestido de Jesus e na mesma hora ela sarou, ela curou. Por quê? Porque ela tinha certeza. Sem fé é impossível agradar a Deus, querido. Mas tem que ter fé e tem que ter obras. A fé sem as obras é o quê? Morta, não é verdade? Então, qual foi a obra? Aquela mulher nunca fez nada para o Senhor Jesus. Ela se esforçou, ela pagou o preço, ela arriscou a própria vida, querido. E ela conseguiu o milagre para a honra e a glória do Senhor, não é verdade? E nós sabemos que quando ela conseguiu tocar, ela foi curada. Ela temeu quando Jesus perguntou, mas ela confessou, porque precisava confessar, querido, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo faz milagre. Ela temeu, mas confessou. Os discípulos estavam todos aleatórios, apertando Jesus junto com os outros. Ah, mestre, quando Jesus pergunta para os seus discípulos, quem me tocou? Não tinha ninguém na torre de vigia para ver que alguém cheio de fé tinha tocado Jesus. E ela disse o quê? Eles disseram o quê, os discípulos de Jesus? Mestre, todo mundo te aperta e tu pergunta quem me tocou? Impossível saber. É impossível mesmo, queridos. Isso é para quem é espiritual. Quem é espiritual é quem sabe, é quem sente as coisas do Espírito. Jesus Cristo disse, alguém me tocou, porque de mim sai virtude. Só sai virtude, querido, se tocar. Apertar é uma coisa e tocar é outra. Apertar, todo mundo aperta. Agora tocar, querido, tem que ter fé, tem que ter convicção, tem que saber que Deus é Deus e que não é de qualquer jeito que toca nele. Alaba suriando e canta lá, manai. E canta lá, suriando e coa lá, mas. Quando aquela mulher prostrou-se diante dele e contou toda a verdade, querido,
no capítulo 5, versículo 33, né? E ela disse o que tinha acontecido, tremendo. Aproximou-se, prostou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade, querido. Para Deus, nós temos que falar toda a verdade. Não adianta esconder nada, querido. Se nós não falar, ele sabe, não vai adiantar. Ele sabia, Jesus Cristo sabia quem tocou ele. Jesus Cristo sabia que aquela mulher estava se arrastando no meio da multidão. Jesus Cristo sabia de tudo, querido. Ele pergunta para ver quem é que entende. Ele sabe quem é que está entendendo e quem é que não está. Sabe por que ele pergunta? Para chamar a atenção de crente. Para mostrar que as coisas do Espírito não é que nem a da carne. As coisas de Deus não é que nem a do homem. É diferente. É tudo pelo Espírito. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tem que estar no Espírito para agradar a Deus. Para ser sensível no ambiente espiritual e saber de que forma é que vai levar o sacrifício para Deus. De que forma é que vai tocar em Jesus. Porque onde Jesus está, o ambiente é propício, querido, para acontecer milagre. Jesus está indo para um lugar. Aquela mulher vem de encontro. A multidão oferta. Mas onde Jesus está, como já falou aqui o nosso missionário Sébio, o milagre acontece, querido. Basta apenas alguém crer, não é verdade? E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse mal. Querido, isso é que é ter fé. Isso é que é aproveitar a oportunidade. Muitas das vezes nós estamos dentro da casa de Deus, estamos cheios de preocupações, cheios de coisa que não tem nada a ver com o ambiente. O ambiente é espiritual, querido. Onde Jesus está, aquela terra é santa. Como ele disse para Moisés: tira a sandália, Moisés, do teu pé, porque a terra que tu está pisando é santa. Moisés talvez passava por ali toda hora. Aquela terra nunca ninguém tinha dito que era santa. Mas onde a presença de Deus está, tudo se torna santo, querido. Não é verdade? Até nós nos tornamos santos, né? Porque ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito é ser santo. Ser de santo como eu sou santo. Então, queridos, quero deixar essa palavra para o nosso coração, que fique de exemplo para nós, que nós não podemos perder tempo nas coisas de Deus, se não for com as coisas de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós ficamos aleatoriamente dentro da casa de Deus, mas a casa de Deus é um ambiente espiritual para nós entrar em uma dimensão espiritual elevada e receber a bênção, receber a vitória, para a glória do Todo-Poderoso, e sair testemunhando. É o que eu disse nessa pregação, que já está lá no YouTube. Eu digo: eu não vou deixar para pregar sobre cura depois que eu for curada, querido. Porque o Senhor já me deu o livramento de morte, me deu o livramento de ficar vegetando com a banda morta na cama, dando trabalho para o meu marido, para o meu filho, ficar sem voz, sem palavra, sem andar. Eu digo: eu vou continuar falando do amor de Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus na minha vida, para a glória dele mesmo. Então, querido, o segredo é fazer o quê? Agradecer a Deus, louvar e engrandecer. E de manhã, pela manhã, eu orei ao Senhor e coloquei tudo no altar de Deus e busquei a palavra. E o Senhor disse: é hora de louvar, cantar e contar as maravilhas que eu tenho feito na tua vida, na vida daqueles que tu tem clamado, dos teus, e em toda a terra. E eu disse: então é para ir adorar, é para ir glorificar, louvado seja Deus. E me preparei, e o Senhor
me deu esse privilégio de estar aqui para a glória de Deus. Amém, queridos? Sou grata a Deus pela vida aí do meu esposo, né? Bispo Carlos Sérgio. Tem sido guerreiro nesses dias aí. Nunca vi ninguém se desdobrar tanto assim no trabalho como ele tem feito, querido. E olha que eu estou comendo a melhor comida que eu já comi por aí, afora, né? Quem era que imaginava, não é verdade? Só comida boa, de primeira. Eu digo, eita Deus, esse aqui é o Deus. Deus que prepara tudo no deserto para nós. Só de primeira, comida de primeira, mantém a casa mais arrumada do que eu. Tudo mais limpo do que eu. E a comida muito melhor, nem se compara com a minha. Eu digo, acho que eu não vou mais fazer comida nesta casa. Porque confesso que eu parece que perdi aí essa patente aí para o meu marido. Foi mais aprovado do que eu na cozinha. Missionário Sérgio se saiu muito bem, né? Também começou com ele a primeira semana, né? Se saiu muito bem, mas aí depois Deus disse que está na hora de levantar o varão. O missionário Sérgio, né, filho daqui a um dia está fazendo comida para a mulher, para a esposa. Então o varão tem que se levantar, que é o marido é que cuida, né, da esposa quando está doente, porque essa promessa é feita lá no altar do homem, aqui na terra, que vai cuidar na doença, em tudo. E ele está, graças a Deus. Quem faz isso, querido, não é nós. Quem faz isso é Deus para nós, porque Deus é bom. Por isso que ele manda vir agradecer a Deus e falar dessa maravilha, né? E eu já quero chamar o missionário Sérgio a trazer um louvor, né? E logo após passar para o nosso bispo. Quero dizer que estou muito alegre, né? A irmã Tecla, né? Também. Vou chamar os dois aí com louvor. A irmã Tecla canta o louvor, né? Primeiro dela, depois o missionário, enquanto o missionário Sérgio se prepara para trazer o outro louvor, né? E nós vamos passar o trabalho para o nosso bispo, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida das irmãs que estiveram esse tempo se esforçando, missionária Conceição, mesmo com toda dificuldade, mas ela esteve aqui, né? O pastor Zerequias também, a nossa diaconisa Tecla, que sempre eu digo, a diaconisa Tecla é de toda a plateia, ela não faz acepção, não é verdade? É assim que tem que ser o crente mesmo, querido, né? Então, estamos aqui, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, né, pela vida do meu filho, que tem pago um preço alto aí pela minha vida, né, e o meu esposo. Estamos obrigados, querido, né, eu e a minha casa servimos ao Senhor para a glória de Deus. Somos cheios de defeito, todos três, querido, todos três cheios de defeito, mas é uma família que Deus escolheu, tirou lá do monturo, né, e colocou para sentar com os príncipes. Foi ele que quis fazer isso, ele diz. Não foi vós que me escolheram, foi eu que escolhi a vós. Então, querido, nós temos que valorizar a nossa família e as famílias dos nossos irmãos, não é verdade? Mas em primeiro lugar nossa, querido, cada um nós somos chamados para valorizar em primeiro lugar nossa, né? Cuidar, porque a palavra diz que aquele que não cuida da sua própria família é pior do que o ímpio, pior do que o infiel e já negou a fé. Não pode nem dizer que é crente, né? Mas graças a Deus que aqui só tem crente que cuida do que é seu, né? Para a honra e a glória do Senhor. Quero agradecer esta rica oportunidade, em nome de Jesus.